Vídeos aproximadores, Thiago da Silva, Lisboa. Mais uma vez, Breath of Fire. Dessa vez o 4. Não gosto de fazer vídeos muito longos, mas desse aí deve durar uns 30, meia hora a 40 minutos. Breath of Fire 4, as capas aí do jogo de PS1, JRPG, RPG japonês. Gosto bastante, meu estilo favorito de jogo é o RPG. E dos jogos de RPG é o Breath of Fire aí. Jogo que eu espero que venha aí mais versões, já tá na sexta, essa é a quarta. Também tem estilos táticos, beat'em up, ação e aventura e muitos outros possíveis aí, baseado nesses personagens icônicos, classes dos personagens, armas e tudo que já foi usado aí tradicionalmente das versões da primeira a sexta aí, os novos jogos que vierem aí bem aproveitado e criativo. Então, os desenvolvedores Thiago da Lisboa, Breath of Fire 4, as capas, vamos começar a falar aí dos personagens e vilões e as histórias que os envolvem aí, suas características e atributos aí. Vamos lá, Breath of Fire 4. Essa é a outra capa. Ryu. Ryu é o personagem protagonista, o principal. Ele é do clã dos Dragões da Luz. Ele vem aí nessa versão quarta como uma espécie de parivir, um samurai ronin andarilho. Né? Não é o primeiro personagem que aparece no jogo, na verdade é o terceiro. Antes ele aparece com a Yanina. Aqui ele aparece, o tema do jogo é o seguinte: existe o Império, né? Tem os seres humanos, os seres zoomorfos, híbridos, mutantes, metamórficos e antropomorfos. E tem os deuses e os semideuses que aparecem aí como Ryu. E eles e muitas raças, principalmente os humanos, né, o império que domina, né, antigamente era o Império Fou, foi derrotado lá, o Império dos Deuses, e ficou na mão do Império Humano, chamado Império Tou. Esse império começou a fazer conjurações para trazer criaturas de outros planos, outras dimensões, inclusive os deuses e os dragões, para poder usar como arma. E aí despertou os deuses temidos aí das lendas que pode dominar o mundo, Ryu, do clã da luz, e o Fulu, do clã das trevas, dos dragões meio deuses, né, que podem aí ter o poder suficiente para dominar o mundo. E esse Império Tou aí, humano e entre outras criaturas, deseja controlar os dragões como armas e os deuses para si. Assim começa, e aí esse é o Ryu principal. Um parivir samurai, morfador e semideus dragão. Ele é encontrado num deserto, meio que nascendo já na forma jovem adulto, pela Nina, depois do barco do Cry quebrar na areia do deserto, e ele pedir para ela ir buscar peças em algum lugar para consertar o barco, e ela acaba se deparando com um dragão invisível que sai voando, e quando ela volta a olhar para o lugar, ela encontra o Ryu, que é esse morfador em dragão aí, protagonista principal do jogo. Seus atributos são básicos, né? É tudo mediano. Seu elemento seria o fogo e a luz, mas ele só usa geralmente em forma de dragão. E seus ataques são básicos, como os dupla, duas vezes ataque a espada, três, ataque que você pode aprender com os monstros, ataque seguido com magia pela lâmina da espada, um ataque mágico. Não chega nem a ser uma técnica, né? Não chega nem a ser uma técnica de espada mágica, é um ataque mágico com a lâmina da espada. Mas é um personagem legal, basicão, o herói do tipo protagonista, com aquele poder oculto lá de morfar em dragão, como todos os outros gostam em anime e videogame aí, a maioria. Mas eu não sou tão fã dele, é o principal que eu não gosto tanto assim, e é o terceiro personagem a gente conhecer no jogo. Nina é o primeiro ou segundo personagem que aparece. Ela já aparece junto do barco com o Cry. Ela não é a princesa. A princesa é a irmã dela. Ela tá como se fosse a segunda do trono. Mas o reino dela tá passando por uns problemas e a irmã dela tá desaparecida. Ela tá procurando pela irmã dela que tá desaparecida junto com o Cry
que era guardião, melhor amigo da irmã dela, Elina, irmã de Nina, né, que é a princesa, ele é o guardião dela. E também tinha envolvimentos como namorar com a Elina O'Cry, e essa é a Nina. Ela é uma maga de Winja, um ser humano alado, e ela é uma maga, usa magia. Seus elementos que ela usa é mais a cura e o vento. Poderia ter o elemento magia, que faz parte da série clássica tradicional de Breath of Fire, e até o Holy, que é o santo, mas ela só tem o vento e a cura. É uma personagem bem legal. Ela demonstra ser como posso falar, bem firme, bem real com as coisas assim. Ela não se abala com coisas bobas assim, é uma mulher formada, né? Meio independente. E ela é um personagem legal assim, mas também não é o meu favorito do jogo. É a segunda ou primeira personagem junto com Cry que a gente vê. Esse é o Cry, uma nova versão do Homem Meio Tigre, do Breath of Fire. Esse ele não se transforma, ele é meio bárbaro, era o guarda-costas e namorado da princesa Elina, que desapareceu. E junto com a Nina ele se junta para procurar por ela, até que são atacados pelo dragão no deserto lá no seu barco. E aí ele manda a Nina procurar um lugar onde tem motor para colocar no barco enquanto ele espera lá, no barco quebrado. É o Cry, o meio tigre guardião da princesa Elina, um bárbaro do elemento terra. Ele é meio lento, entre médio e velocidade média e lento, forte, defensivo, não tem muito MP, né? Pontos de magia para usar magia. As magias também não são muito fortes no elemento terra. E ele, se você usar a magia de gelo ou ar antes da dele, ele pode causar catástrofes, né? Ele pode fazer magias de avalanche de terra, tempestades de areia e areias movediças. É um personagem legal. Ele é um cara rebelde, do tipo de índio, comunidade, no tempos de hoje, comunidade. Ele não gosta, ele é justo, ele é muito justo, muito honesto, bastante rebelde, respeita muito as leis dos outros, mas não gosta muito de abuso nem uso de força excessiva. Isso ele fica muito raivoso e acaba quebrando certas regras. E a personalidade dele lembra bastante o Code de Final Fight, né? Se você abusar das regras e coisas assim, ele meio que pode não querer seguir as regras mesmo que ele segue, né? Como no final do Code do Final Fight, o cara não pegaria a cadeia nem nada e continuaria fazendo os crimes. Aí ele faz justiça com a própria mão, em vez de levar a justiça com que é o que ele costuma fazer, ele pode acabar tendo que fazer justiça com a própria mão. E é um meio termo que ele não gosta muito de usar aí para ser justo e honesto aí. Mas ele é um personalidade legal, rebelde aí, justo e honesto. É muito legal. E é o protetor de Elina. Vamos ver aqui, vou mostrar pra vocês Elina. Essa aqui é a Elina. No rascunho e na foto ao lado esquerdo, ao lado esquerdo ela tá no estado presente do jogo. O rascunho é como ela era no passado. E mais foto aí, ela na cama no presente. Aí de rosa é ela aí, numa cena do passado mostrando como ela é, e também ali no rascunho. Agora vamos voltar novamente aos personagens. Ershin. Ershin é o quarto personagem. Ele é um robô que tem a deusa Deis dentro dele. É um personagem que o dever dele, ele luta com as mãos. Ele é versátil em elementos. Ele usa os 4 elementos: vento, terra, fogo e o gelo, né? O ar, a terra, fogo e o gelo. E também tem um outro elemento que é o não elemental, a magia pura, sem ser mágico, que é uma espécie de fogo azul que é bem poderosa no jogo.
Ele é um robô que tem a deusa Deis dentro dele. A deusa Deis é uma deusa volúpia, ela é uma mulher também muito independente, decidida, dá em cima dos homens, os usa, gosta bastante, vamos dizer assim, de paquerar e tudo mais. Às vezes ela domina a personalidade dele, mas também é bem parecida. Ele é uma pessoa, tipo, meio criança, brincalhão, luta usando os punhos, né? Ele é meio brincalhão. Mas ele, como a Days, ele também adora pegar as pessoas, a parte dele cômica é muito metáfora, sarcástico, a hipocrisia das pessoas, momentos engraçados e constrangedores, assim, até de namoro, assim, coisas falhas da própria equipe. Ele constrange bastante as pessoas, é mó legal, até tem um close na cara dele quando ele começa a zombar e faz as pessoas constranger no seu sprite da close no seu rosto e é mó engraçado assim, as pessoas começam a ficar tudo vermelho, tudo sem graça, sem resposta. É bem legal esse personagem aí, bem cômico, legal. E o dever dele no jogo de início, ele tá num lugar lá onde tem muita energia negativa, ele faz parte de um clã dos oráculos com a deusa Deus dentro, que elimina energias negativas e monstros que são disparados pelo Império através de uma arma que eles fazem rituais malignos para matar e capturar deuses. Aí essa arma chamada Rex dispara essa energia Rex maligna e quando ela acerta o alvo, essa energia destrói, coloca coisas malignas no lugar, né? Eles conseguem capturar as criaturas que eles querem, mas fica um resquício negativo. E aí é esse o dever do Ash inicial no jogo quando se você conhece ele. Tá num lugar bem negativo, cheio de monstros, ele tá lá tentando purificar esse lugar com a deusa Deis dentro dele. É um personagem cômico, meio infantil de aparência, de jeito assim, até de brincar assim, né? Mas a infantilidade dele às vezes é muito provocativa. Mas ele serve para auxílio e esse dever aí tem maturidade. É um personagem legal, é o quarto personagem do jogo a encontrar. Essa é a Úrsula, é o último personagem que a gente consegue pegar. É o sexto, na verdade, mas ela tá aqui em quinto. Ela é do uma general do, né, seguiu o seu avô era general, ela conseguiu o posto dele, né, coisa de família. Ela é general do Império Tou. Ela é a general militar. E ela, tipo, ela evita abusar do poder, mas como todo policial, ela abusa um pouco, como ficar, como posso falar, fazendo várias vezes a mesma pergunta, tentando irritar, usando um pouco do abuso da força, da burocracia, da autoridade, mas com um limite. Diferente de outros da sua ex-equipe do Império Tou, que chegavam até a torturar crianças para ter respostas do que precisam em vilas e outros lugares. Ela não chegava a maltratar nem torturar crianças nem nada. Apenas, como muitos policiais fazem, abusava um pouco, né, para ver se tirava a resposta que queria, podendo errar um pouco também e não. Coisa que o Cry também já não gosta muito nela, mas depois ele entende para que serve, os dois acabam ficando bons amigos. Há um meio termo na diferença dos dois. Ele não gostar de abuso nenhum e ela tem que abusar um pouco sem abusar muito, a ponto de até torturar crianças como seus companheiros fazem aí, que ela não faz. Só faz um meio policial muito conhecido aí, que a gente faz aí, que é várias perguntas, um pouco de irritar e tudo mais aí. Que pode levar a um certo erro para ter uma, uma certeza. E essa é a Úrsula. Sua arma, ela é uma arma de fogo. É uma soldado militar do Império Tou. O elemento dela é o fogo. Ela é meio uma metade raposa, metade guaxinim, metamorfa, ninja. E se você usar o elemento terra e depois usar o elemento dela, ela usa o elemento meteoro. Ela é muito legal aí. Junto o Ersh no final vira companheiro do Icias, que seria o quinto personagem, mas vou colocar como sexto, que é o meu favorito. E além do Ersh se juntar com ele depois do final, durante o jogo a companheira mais legal do Icias, inclusive que o Icias consegue é uma parte onde ele tá se entendendo o Cry e a Úrsula, que ela entra no grupo lá, né? É justamente nessa parte que acontece a entrada dela. Tá o general
O outro general, ela sai do exército Tou, entra um outro general, o Raço, aí ele tá torturando a criança, aí o Ryu entra em surto, vira um dragão, chega a matar, aí eles estão lá, prendem ela, começam a estar conversando lá, o Cry começa a aceitar com o jeito dela, de defender a maneira militar, tentando e ela falando defendendo a maneira militar, e ele falando que é muito abusivo e tal, ela falando que não concorda com o Raça, mas concorda em certas coisas, ele também não concorda. Aí o Icias, que é um mercenário de elite, assassino profissional, ex-assassino profissional, mais astuto, mais velho que eles, mantém o controle de tudo quando eles perdem o controle. Já saca toda a maldade de tudo, como sair fora e tal. Aí ele, sem medo da Úrsula e evitando o confronto desnecessário, ele consegue manter o controle do grupo dele todo aí. E essa é a Úrsula. A ninja guaxinim com arma de fogo aí, ex-militar Tou do grupo do Ryu aí. Nessa, nessa busca por salvação, achar a outra metade do Ryu e evitar a destruição, a exterminação do mundo ou a prisão de todos os dragões aí. Icias. Esse é o Icias, o cão samurai, o meu personagem favorito. Ele é um cara que não fala muito, fica meio afastado, parece gago, tem fama até de bêbado, tá ali bebendo aqui, como vocês veem também aqui. A Úrsula aí do lado, como eu falei, que se torna companheira dele no jogo. Às vezes ele tá ali na linha de frente, às vezes ele tá meio mais para trás, dando um auxílio, fazendo uma cobertura. Ele é um ex-assassino de elite, mercenário, tipo Keishin Himura ou Batosai. Bastante habilidoso, astuto, veterano, já manja de várias coisas. Então, para manter a moral do grupo, ele é o que tem essa postura afastada, mas para manter a moral do grupo, ele evita só obedece e tal, mas quando se trata da moral do grupo, como foi no caso da Úrsula lá, depois do Ryu ter perdido o controle, o Cry também quase entrar em conflito mais uma vez e até bater na Úrsula, a Úrsula atacar eles, ela tá amarrada, ele corta a corda, enfrenta ela, ela não consegue ser do nível dele de enfrentar, e os outros também ficam naquela por causa da habilidade e da experiência que ele já tem. Então é um personagem do tipo que eu gosto bastante, Cias, um mercenário de elite, ex-assassino profissional aí, que se mantém sempre afastado, obedecendo, mas que quando tem que tomar um controle para manter a moral por sua experiência, ele faz o que tem que fazer. Muito legal aí, é o meu personagem favorito do Breath of Fire 4, junto com o Foulu e a Úrsula. Mais foto dele aí. Tem um moinho de vento. Eu não sei se o criador que criou esse personagem desenhando, se ele pensou na história do Don Quixote e Sancho Panza, né? Talvez tenha, pode ser legal, mas talvez espero que não tenha, porque a história do Don Quixote e Sancho Panza é algo meio ligado a delírio, né? Aquela doença que as pessoas veem imagens assim, psicose, né? Então, mas fora isso, pode ser um personagem legal, como eu falei, maduro, astuto, experiente, de elite, ex-assassino profissional, exímio espadachim e tudo mais aí. Seu elemento, ele tem o elemento trevas, que é a morte, que são ataques baseados na espada, ele é muito rápido. Seus atributos são um pouco abaixo da média, pode ficar entre abaixo, bem pouquinho abaixo da média, na média ou um pouco acima, depende um pouco da evolução que se faz lá, né? Mas ele tem a magia de gelo. Se você usar o vento antes, ele usar o gelo, o gelo vai virar magia de raio. Ele tem o elemento trevas também, que está nos ataques físicos de espada, que tiram dano tipo de 25% do HP, da vitalidade da vida do oponente, entre 25% e 50%, deixar 1% apenas ou até morte letal. Mas para isso você tem que ter um nível muito acima do seu oponente. Por exemplo, se você tiver com nível 10, entre o nível 3 e 1, você pode conseguir eliminar facilmente um oponente de ataque letal. Mais que isso, você pode dar muita chance de falha. E assim vai. Ou seja, se você chegar a um nível 100 no jogo, os inimigos de 50
de nível, você consegue matar facilmente. Passando dos 50 de nível, você vai ter uma grande chance de erro. Mas ele é um grande personagem, sim, é meu favorito. Como eu falei, é o lado do Forlu e da Úrsula. Mercenário de elite, mudo, afastado, bêbado, astuto, meio gago, falando pouco e usando a sua maturidade e experiência para entrar no meio das coisas e manter o controle na hora certa. Manter as pessoas do jeito que tem que ser. Não cometerem erros excessivos, que é muito legal. Aqui são os personagens do Breath of Fire 3 que dão a sua cara aí, tradicionalmente. Tem o Teppo e o Ryu na caixa aí, vocês vão até um lugar, vocês podem ver ele lá, dependendo de você jogar. Tem um lugar onde estão lá para dar uns itens lá especial para vocês, Breath of Fire 3 e Breath of Fire 4. Aqui o rei, aqui o Teppo. O Teppo tá aí no desenho aí. Aqui de novo eles, mas não dá pra ver tão direito. Aí são eles aí. Agora deve ter dado pra ver melhor assim. Então, bem legal aí esse toque aí de colocar personagens antigos, icônicos aí pra aparecer no jogo nova versão. Bunyan também aparece aí. O Master, que tá no 3, aparece no 4, não é jogável também ainda, né? Como os outros personagens que eu falei, igual o Teppo e o Rei não é jogável. O Teppo ele tá dando item, ele dá a Master, mas ele participa da história do jogo ajudando o Fulu, que é um anti-herói antagonista que acaba virando vilão aí, que eu vou explicar depois aí. Então Bunyan é um personagem bem legal aí. De barba aqui na foto e aqui essas fotos aí. Em Breath of Fire 4, o lenhador Master. A Momo de Breath of Fire 3 aqui também faz a cara, ela também é outra Master, muito legal aí a participação dela, ficou legal, né? A foto dela, dá lá pra fazer a presença dela lá e garantir a Masters aí, muito legal. O Wolf é um personagem que faz mensagem a Gillian. Gillian também é um personagem cão, que nesse caso já tem o Cias no 4, que é um personagem que foi da primeira versão do jogo e tem na sexta, Gillian. E também tem ele, uma versão cão, mas não é ele na segunda versão também. Mas é a espécime, para representar a espécime tradicional icônica do jogo de cachorro de personagem. Aqui ele dá uma Master, o Wolf, que é a versão mais marrom aqui. Muito legal aí o cachorro índio aí. E aqui são os outros Masters aí que você encontra, que pode te ajudar. E aí tá a foto de todos eles aí. O Wolf, do clã do Cry, a Momo. Aí tem outros personagens icônicos aqui, o Peixe Manilo e tudo mais aí. Bunyan. Esses personagens aí dão a Master, entre outros chefes aí novos e desconhecidos, que eu sei o nome, mas não vou lembrar de todos aqui certinho. Para os próximos personagens. Aí aqui nós começamos a entrar nos vilões e anti-heróis. Folu é um personagem que começa tipo Frieza. Ele é um semideus poderoso do elemento trevas e gelo. Ele é um contraparte maligna do Ryu. Ele acorda, né, acordado pelos feitiços feitos pelo Império Tou para dominar os dragões e os meios deuses e os deuses lá, seres de outras dimensões. E ele é aquele cara, já nasce poderoso, 3.000 de HP e tudo mais, acima da média. E ele não, como posso dizer, ele tem aversão às outras raças. A raça dele é superior, de início ele já acorda com essa vontade de destruir todas as outras raças e dominar o mundo. Ele já começa vilão, na verdade, né? Mas com o tempo, com os acontecimentos, ele vai virando mais um anti-herói, buscando poder só pra ele, sem querer interferir em nada. Mas no começo ele sai mesmo matando, detonando. E vem vilão aí, e ele é um cara muito legal. Eu gosto bastante da personalidade dele assim. Ele também é aquele cara meio afastado, introvertido, indiferente e autossuficiente.
É um personagem legal, mas ele tem essas coisas negativas no começo de vir pra te dominar ou destruir tudo que tiver ali no caminho. Esse é o Follow, um anti-herói, antagonista, vilão. Aí aqui vem a Mami. A Mami é um personagem que vai aparecer mais pra frente. Ela é depois do Rio Follow, né? É um já vem como vilão e tem os outros vilões que estão procurando ele pra prender, fazer ficar sob controle, usar como arma. E ele vai lutando contra esses outros vilões e ele conhece a Mami nesse caminho. Essa moça, ela acaba fazendo ele ser mais humano, gostar de outras relações, outras raças e muito mais aí para se relacionar, fazendo ele ser mais humano e se tornar antagonista. Nessa parte do jogo ele começa a não querer mais destruir nem dominar nada, ele passa só a querer o poder e tentar deixar a raça dos outros em paz e ajudar apenas a sua raça. Só quer poder, ajudar a sua raça e deixar as outras raças em paz e viver em paz. Mas as outras forças que querem dominar o poder dos deuses e, e usar como armas continuam atormentando ele. E aí é que a coisa complica. Esse é o primeiro vilão que aparece, é o Yon. Ele é um general das forças Tou. Ele é um general militar, mas ele usa crenças religiosas e misticismo para capturar seres, divindades e mexer com coisas proibidas. Então ele começa importunando o Folu. Assim que o Folu acorda, o exército já está indo lá prender ele, tentar controlar ele. E o Yon aparece para usar as forças místicas e militar para tentar controlar e prender e usar o Folu. Esse é o vilão Horrácios. O vilão Horrácios ele é o mais físico. Ele é o que. Ele é do exército militar Tou e também do Império que trabalha a Úrsula. Só que ele é o que tortura até as crianças, né? Nessa cena onde o Ryu mata ele, eles estão lá discutindo, a Ursula tá tentando ser correta, tentando questionar, falar lá, tentando ver se eles estão certos ou não estão, tentando levar pra cadeia, fazer aquilo que tem que ser de praxe e tudo mais. E aparece uma criança tonta, assim, a vila toda destruída, a criança desmaia no chão e o Rácio estava batendo nela lá, torturando ela para saber a resposta. O Ryu surta e mata ele. Então ele é um cara que abusa realmente da força, da autoridade e machuca até a criança, o que tiver que ser para respostas, para ter respostas e o seu dever aí. A guerra é cruel, a guerra realmente às vezes pode ter até crianças que podem fazer coisas ruins, mas pode se tentar ter um meio, mas desse jeito não dá pra julgar tanto, mas julgando no desenho, no videogame, a ação dele foi desnecessária também. Existem momentos que é desnecessário, nesse caso foi, e aí aconteceu o que aconteceu. Ele estou no dragão, matou o Raço e o Raço acabou morrendo. E ele é controlador de máquinas, ele invoca robôs. Você nem chega a lutar diretamente com ele, só com seus robôs e depois aparece a cena do Ryu matando ele e aí acaba a existência do Haas no jogo. Aqui eu coloquei o Haas e o Yon de novo, né? O Haas é mais tecnologia, mais pro Ryu, né? O lado mais físico. E o Yon um lado mais espiritual. Físico ali, máquinas do Haas para luz do Ryu, que é mais. Tá começando a querer dominar o poder, começa do zero ali, né? E o mais espiritual aqui, místico, militar, já pro Folu ali de 3.000 lá de HP e todo poderosão, já se tornando dragão desde o começo do jogo. Mas muito legal. E esse aqui é o Yuna. O Yuna, ele é um personagem que, eu posso falar, ele é igual o Pallet do 3. Ele deve ter acontecido alguma coisa do Império, né? Tem o Imperador Soriel, que é o próximo, que deve estar para vir. Ele fazia algumas experiências malignas contra a vontade dos outros e tal. Deve ter sido preso e o Soniel deve ter se interessado por ele, ou ele fez com que o Soniel se interessasse por essas atividades científicas. E eles acabaram formando a dupla aí de trabalhar pro Imperador. Só que a lei
do que ele faz pro Soniel, feito ou não a cabeça dele, ligado às coisas místicas, ele também faz as suas experiências próprias, querendo tirar os dragões, os deuses do mundo ou transformá-los em armas aí e fazendo rituais malignos para arma Rex, a energia Rex e atirando por aí para atingir os dragões para dominar e até espalhando essa energia pelo mundo aí sem controle. Ele é o responsável pela forma da Elina, que tá lá, né, com uma metade monstro, né? Ele que raptou ela, mandou raptar para tentar transformar ela num monstro, fez o corpo dela ficar metade monstro. E é ele que é o responsável pela parte científica e no final ele escapa, né? O Folu vai lá, só que o Folu não sabe quem ele só pergunta quem é o vilão para não matar o mais inocente, né? Aí ele sai correndo e foge lá, e o Folu não sabe de nada, que ele é um dos vilões. E ele vai direto, o Folu vai direto pro Imperador Soniel. Aqui é o Soniel, já vou falar. Antes dele, vamos voltar aqui pra Mami. A Mami acaba morrendo, sendo sacrificada, né? Ela é capturada e é capturada na vila depois que aparece o Hyong, que é um cara que dedura o Fulu. Ela é capturada, decapitada e usada na energia Rex e chega a atingir o Fulu. E nessa parte o Fulu acaba absorvendo a negatividade e voltando a ter o seu poder completo, se tornando um dragão tirante. Então ela morre aí no meio dos rituais científicos aí do Yuna após o Hyong dedurar os dois pro exército imperial. Vamos voltar lá para ver o Hyong. Aí a Elina, como eu falei aqui, ela tá na cama com a parte monstro, né? Feita pelo Yuna. Aqui de novo. Na cama, monstro pela parte Yuna. É a parte dela de monstro aí. Metade monstro feito pelo Yuna. E aí, Hyong. Hyong é essa pessoa aí. Ele que dedura na vila o Folu e a Mami. Esse tá aqui, né? E ela aqui, Folu. Ele dedura eles pro exército aí. E aí o Folu escapa e eles pegam ela e levam pro ritual, decapita e transforma ela na energia Rex que acaba atirando no Folu. Mas o Folu, em vez de morrer, como ele tem propriedade negativa, ele absorve tudo e fica ainda mais poderoso e volta à sua forma e poder original, que ele já acordou poderoso, mas fraco, com 3.000. Então ele volta com tudo e desperta a sua forma dragão máxima aí. Aí vem o Yuna, que a gente falou, né? Cientista que usa ritual e tudo lá, com arma maligna para capturar os semideuses e os dragões. Que eu considero o maior vilão mais do que o próprio Imperador Soniel. Aí vem Soniel aqui no rascunho e já amarelo. Aqui. Ele é o Imperador. Ele deve ser aquele cara rico que nasceu ou conseguiu o império e aí alguém, vendo a utilidade de outras pessoas, ele foi lá e usou a utilidade e também as pessoas fizeram a sua cabecinha para piorar as coisas e aí ele se meteu nessas coisas aí dos dragões e muito mais aí para capturar os deuses aí e fazer até arma Rex de usar energia negativa e pegar seres aí que eles não ligam, seja humano ou de outra forma, decapitar, fazer sofrer, ter energia negativa, atingir os deuses e semideuses e capturar eles para usar como armas na guerra. Aí esse aí é o Imperador Soniel. É o último vilão. Aí a cara dele aí. Aqui essa cena é antes do
Ele entra, vê o Yuna, ele não sabe quem é o Yuna, ele fala quem é, não sei o que lá, né? Que é o vilão, que dá pra isso tudo aí. Aí o Yuna fala, tá ali em cima, é o Soniel, ele sai andando. Mas ele tem muita participação nessas coisas ruins também, o Yuna. Tanto mais contra o Soniel, que talvez o Yuna tivesse estar manipulado e o Yuna indo embora. Dá pra fazer uma continuação aí do Breath of Fire 4 aí, com o Yuna como chefe em algum lugar tentando trazer os deuses aí de volta aí, ou manipulá-lo aí. Uma versão beat'em up, ação, aventura ou Tactics, mas esse é o Soniel, o Imperador. Eles, além do Rex, eles têm armas tipo especiais para deuses. Tem aquele, como eu posso falar, superstição. Tem a superstição, né? Eles têm aquela superstição de que existem armas especiais que detêm o poder dos deuses. O Fodu não acredita em nada, mas realmente entre não acreditar em nada e fazer mal pros deuses, essas armas aí, existe o meio termo e o meio termo acontece. Ou seja, ele tem uma espada chamada Slayer, que mataria deuses, dragões e semideuses. Poderia ter matado Foulu se fosse no pescoço. Mas o Foulu não acreditava que nem arranharia ele, porque as armas quebram nele, poucas arranham ou cortam. Né? Mas essa realmente furou com facilidade, talvez matasse ele se fosse no lugar certo. Então ela causa dano mesmo, não chegou a matar, né? Então, mas ela consegue ferir. Então, supersticiosamente, ela faz alguma coisa e o Foulu, mesmo tendo a superstição, não chega a matar dependendo de como for, né? Aí nessa cena é cortada com muitas aí, né? Muita censura. Essa cena foi cortada, o Fulu pega com a mão, como fosse uma navalha, arranca a cabeça do Soniel e segue andando e vai pro trono ficar lá. E aí ele se torna o vilão a partir daí. Porque aí ele não quer saber mais de nada, a Mami já morreu, a coisa que tornou ele humano desapareceu. E ele decide dominar o mundo à sua imagem, semelhança e bel prazer, ou destruir se alguém interpor, e é isso que o Ryu e o seu grupo vai fazer. Ir lá e evitar dele ficar no trono e lutar contra os desejos dele. E aí, por último, a versão final do Fulu vilão, que é aquele cara que realmente não quer mais saber de nada. Ele chama o Ryu e o Ryu vai lutar pelas outras raças aí, pela sobrevivência deles, mas o Fulu só quer dominá-los, usá-los ou exterminá-los e até mesmo o Ryu se for contra ele. E no final você pode escolher se juntar ao Fulu ou destruí-lo e evitar que ele destrua toda a raça ou domine ela. Então, Breath of Fire 4 é um jogo muito legal. Gosto bastante aí, como eu disse, gosto bastante de jogos de RPG. E Breath of Fire 4 é o meu jogo de RPG favorito. Fulu é um personagem favorito, gosto bastante. Começa, como eu falei, poderosão, mas fraco. Poderoso, o fraco dele já é muito poderoso. Aí ele vai subir mais ainda ao nível que ele tem que ser, igual o Ryu. E ele é um antagonista introvertido, mais afastado, até meio élfico, a orelha dele, né? Tem a orelha pontuda, é meio elfo assim. Mais introvertido, mais afastado, mais sério, mais frio, mais antissocial e independente, né? É independente e resolve essas coisas sozinho, por si mesmo. Não conta muito com as outras pessoas, até por causa de tudo que ele sofreu e fizeram ele sofrer, e acaba se tornando um vilão. Mas no final ele se torna a contraparte do Ryu. Ele entra no corpo do Ryu, como lembra do Shurato, o Gai, e o Shurato meio que se completam, podendo também dar uma outra parte aí, igual o Shurato, onde o Gai no OVA aparece vivo, mas sem consciência, vendo de outra maneira. Então, tanto a parte do Yuna que foge, quanto esses dois aí, o Ryu e o Folo ser contraparte, deixa uma brecha aí para fazer continuações e adicionar personagens como o Peco, o Garry aí, um macaco com chicote aí, meio bruxo aí, fazer umas coisas bem legais aí no jogo aí. Também poder colocar o Manilo com machado, ou Bunyan, ou Mogu com adagas. Dá pra acrescentar personagens aí num beat'em up, ação, aventura.
ir num Tactics aí, pegando Breath of Fire 4 ou 3. Ou 4 mesmo, ficaria legal. Então é isso. Esse é mais um vídeo da Apasionadora de Thiago Silva Lisboa. Esse vídeo foi sobre o Breath of Fire 4. Seus personagens e vilões, atributos, meus favoritos e tudo mais aí. E é isso. Fiquem com os vídeos Relâmpagos Amadores. Thiago da Silva Lisboa. Breath of Fire 4. Eu sou o Thiago da Silva Lisboa. Faço o canal sozinho dos vídeos Relâmpagos Amadores. Sem equipe, sem nada. Vocês acabaram de ver o vídeo aí dos personagens aí do Breath of Fire 4, uns 40 minutos aí. Não gosto muito de falar, não sou muito conhecido, demora pra caramba, é chato, é cansativo pra mim. Deve ser mais cansativo ouvir um cara desconhecido aí falando sobre personagens de jogos aí. Mas pra quem gosta e quem quer conhecer, talvez faça alguma diferença aí. Né, explicações e visões de fã para fã e até para criadores que talvez faça algum sentido e ainda assim, como posso dizer, inspire, faça alguém gostar, né, desse tipo de arte, de jogo e tudo mais aí. E é isso. Sou o Thiago Silva Lisboa, babuíno leão da capoeira, artes marciais, Slade, bruxo, Hanuman, vários apelidos aí, Tilican, também dos gamers. E aqui com o canal Vídeos Relâmpagos Amadores aqui em São Paulo, de Santos, São Vicente. Próximos vídeos eu vou tentar trazer o Batman Rush, algumas partes que eu gostei aí, também mais Slade dos Jovens Titãs, um pouquinho de gameplay aí de Clonoa que eu fiquei de fazer. Perdão, além do Clonoa, vai ter Red Racer, Soul Edge, Soul Blade, Clonoa e Red Racer. E aí o Batman e o Slade. É esses o cronograma, entre outros aí que eu já falei também, batimento cardíaco, significado da perda da humanidade do coração lá na cena do Yusuke, do Raizen e do Yatosho. O Bleach, do Ichigo, contra lá no inferno, lá no filme 4 lá, e contra o Kyoa. Também o manto energético do modo Sage, da Kyuubi, o Naruto também. Naruto tem uma parte que perde o coração, né? A batida do coração e se torna desumano, entra a Kyuubi, no caso, vira um demônio. Aí vou falar dos mantos também, dos mantos tipo do Sage, que tem no Mitsuki, que tem no Castlevania no Kitume, do Richard de Castlevania, que tem o Avatar Van lutando contra o Vato, o significado daqueles manto energético azul, que também tem o Cosmo dos Cavaleiros, que é sobrepor uma força humana, uma energia espiritual que muita gente acredita. Então é isso. Vídeos apresentadores, Thiago da Silva Lisboa, Brasileirão, Brasil, capoeira, artes marciais, influência, games, animes, esporte, basquete e muito mais aí. Fui, um abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, rock and roll, Brasil, até o próximo.